Meu querido filho, minha querida filha, pare um minutinho o que você está fazendo agora e me escute com atenção, porque o que eu vou dizer hoje pode mudar a sua vida para sempre. Você já sentiu nos últimos dias uma sensação estranha, como se alguém estivesse pensando em você? Você já parou no meio do trabalho, no meio de uma tarefa simples, e do nada uma pessoa específica passou pela sua cabeça, sem motivo nenhum, sem aviso nenhum. Você já se perguntou por que, mesmo depois de tanto tempo, você não consegue esquecer aquela pessoa, mesmo tentando, mesmo se distraindo com outras coisas? Eu sei que você já se sentiu sozinho. Eu sei que já houve noites em que você chorou escondido, perguntando se algum dia alguém vai te amar de verdade, se algum dia você vai sentir aquele amor que parece existir só nos filmes e nas histórias dos outros. Eu sei que você já duvidou, já achou que talvez não fosse a sua vez, que talvez o amor tivesse esquecido o seu endereço. Mas eu, o Senhor, o Deus que formou você antes mesmo de você nascer, estou aqui hoje para te dizer uma coisa que vai te dar um arrepio na espinha. Alguém está pensando em você agora. Alguém está obcecado por você. E essa obsessão não é loucura, não é coincidência, não é acaso. Ela tem o meu dedo, a minha mão, o meu plano por trás. Eu vejo tudo. Eu vejo o coração das pessoas. Eu vejo os pensamentos antes mesmo de eles se transformarem em palavras. E eu estou vendo, neste exato momento, uma pessoa que não consegue tirar você da cabeça. Uma pessoa que pega o celular, começa a digitar uma mensagem para você e apaga. Que olha para o nome de vocês na lista de contatos e o coração acelera. Que sonha com você. Que lembra de detalhes pequenos, de um cheiro, de um jeito de falar, de um sorriso que você nem percebeu que marcou tanto assim. Essa pessoa está sendo movida por mim, e eu vou te mostrar, passo a passo, hoje, o que está acontecendo nos bastidores da sua vida. Eu sei que parece bom demais para ser verdade. Eu sei que a sua mente, cansada de tantas decepções, está dizendo agora: "Ah, isso é só conversa, isso não é para mim." Mas eu te pergunto, e se for? E se, enquanto você está aí, duvidando, eu estiver, neste exato instante, trabalhando para te aproximar dessa pessoa? E se a demora, a espera, a solidão que você sentiu até agora não tiver sido um castigo, mas uma preparação? Eu não desperdiço tempo, eu não desperdiço dor. Tudo o que você passou tem um propósito, e esse propósito está prestes a se revelar. Hoje eu vou te contar a história de Ruth, de Esther, de Isaac, de tantos outros que esperaram, que choraram, que duvidaram e que, no tempo certo, no meu tempo, viram o amor chegar de uma forma que eles nunca imaginaram. Eu vou te mostrar os sinais que essa pessoa está recebendo, os sinais que você também vai começar a notar, e eu vou te preparar, com calma, com cuidado, mas também com urgência, porque o tempo está chegando. Não é mais tempo de esperar parado, é tempo de se preparar, de abrir o coração, de acreditar. Eu te peço uma coisa antes de continuarmos. Escreva nos comentários a frase "Eu creio, Senhor", se você sente no fundo do seu coração que existe alguém pensando em você agora. Não precisa ter certeza, não precisa entender tudo, só precisa ter um pouquinho de fé, do tamanho de uma semente de mostarda, porque com esse pouquinho eu já posso fazer muito. Você já fez tudo certo. Orou, esperou, se dedicou. E mesmo assim, o amor não chegou. Isso não é culpa sua. Eu não esqueci de você. Às vezes a espera dói tanto porque ninguém te ensinou a atravessá-la com fé. Por isso, eu inspirei a criação de O Amor que Deus Preparou para Você. Um guia completo com reflexões, curas e direcionamentos espirituais que vão transformar sua espera em preparação. Edição limitada. Vai no comentário fixado e confere antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Eu não estou falando por acaso.
Eu estou aqui, falando com você, porque eu vi algo. Eu vi, nos últimos dias, alguém parado, olhando para o teto, pensando em você. Eu vi essa pessoa no trabalho, distraída, perdendo o foco, porque o pensamento dela voou para você e não quis voltar. Eu vi essa pessoa dirigindo, no trânsito, parada num sinal vermelho, olhando para o nada, e o seu rosto apareceu na mente dela como um filme que ela não consegue pausar. Você sabe o que é isso? Isso é obra minha. Eu sou o Deus que formou os pensamentos do ser humano, e quando eu quero que alguém pense em outra pessoa, eu coloco esse pensamento lá, como quem planta uma semente num campo fértil. E essa semente não para de crescer. Ela cresce de madrugada, quando todo mundo está dormindo, e essa pessoa vira na cama, pega o celular, olha as conversas antigas com você, lê de novo, sorri sozinha, e depois se sente até boba por estar fazendo isso. Mas eu te digo, não é bobeira, é o meu espírito trabalhando. Eu sei que você, lendo isso agora, pode estar pensando em alguém específico. Pode ser alguém do seu passado, alguém que você conheceu recentemente, alguém que está por perto, mas que parece distante. Eu não vou te dar um nome, porque eu respeito o seu livre-arbítrio e o tempo de cada coisa. Mas eu te digo, presta atenção nos próximos dias. Presta atenção em quem te manda mensagem do nada, depois de muito tempo sem falar. Presta atenção em quem comenta nas suas redes sociais, em quem curte suas fotos antigas, em quem aparece, mesmo que de forma pequena, na sua vida outra vez. Esses são sinais. E sinais, meu filho, minha filha, eu não mando à toa. Eu quero te contar sobre José, lá no Egito. Você lembra da história dele? Ele foi vendido pelos próprios irmãos, jogado numa cisterna, depois escravizado, depois preso injustamente. Anos e anos de sofrimento, de solidão, de espera. Mas o tempo todo, enquanto José sofria, eu estava preparando alguém para encontrá-lo. Eu estava movendo o coração do faraó. Eu estava abrindo portas que José nem sabia que existiam. E quando chegou o momento certo, tudo aconteceu de uma vez. José foi liberto, foi exaltado e a vida dele mudou completamente. O que eu quero que você entenda é isso. Enquanto José estava no poço, eu já estava trabalhando na solução. E enquanto você está aí, sentindo que a vida amorosa não anda, eu já estou trabalhando em alguém, preparando esse coração para você. Eu vejo as lágrimas que você já derramou. Eu vejo as vezes que você se sentiu invisível, que você se sentiu esquecido, como se todo mundo ao seu redor estivesse encontrando alguém, se casando, tendo filhos, vivendo histórias bonitas, enquanto você ficava parado, esperando, sem entender o porquê. Eu te digo, eu não esqueci de você. Eu nunca esqueci. Cada lágrima sua foi vista por mim. E cada uma delas está sendo usada para construir algo que vai te surpreender. Essa pessoa que eu estou te falando, ela não sabe explicar o que está sentindo. Ela só sabe que, de repente, você passou a fazer parte dos pensamentos dela de um jeito diferente. Antes, talvez ela nem pensasse em você com tanta frequência, mas agora é como se um interruptor tivesse sido ligado. E foi, eu liguei esse interruptor. Eu fiz isso. Porque chegou o tempo. Não é o tempo dela, não é o tempo seu, é o meu tempo. E o meu tempo é perfeito. Eu quero que você, a partir de hoje, comece a observar com mais atenção as pessoas ao seu redor. Não com ansiedade, não com desespero, mas com expectativa. Porque a expectativa é diferente da ansiedade. A ansiedade quer controlar, quer forçar, quer que aconteça agora, do jeito que a pessoa imagina. Mas a expectativa confia, a expectativa descansa, a expectativa diz: eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que Deus está trabalhando e eu vou viver em paz enquanto isso acontece. Eu sei que é difícil, eu sei que o coração humano é impaciente, que ele quer respostas rápidas, que ele se cansa de esperar. Mas eu te peço, confia em mim mais um pouco.
A pessoa que eu estou preparando para você está passando por um processo, assim como você também está passando por um processo. E os dois processos estão se encontrando neste exato momento, num ponto que só eu posso ver, porque eu estou acima do tempo. Eu vejo o passado, o presente e o futuro como uma coisa só. Escreva nos comentários: eu sinto que alguém está pensando em mim. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso te contar uma coisa que vai te emocionar. Existem noites em que essa pessoa que eu estou preparando para você simplesmente não consegue dormir. Ela se deita, fecha os olhos, tenta relaxar, mas a mente continua ligada, girando, voltando sempre para o mesmo lugar. Você. Ela troca de posição na cama, olha para o teto, suspira, pega o celular para ver a hora, vê que já passou da 1 da manhã, das 2, e ainda assim o sono não vem. Você sabe por que isso acontece? Porque eu, o Senhor, costumo trabalhar de madrugada. É de madrugada que eu falo com mais clareza ao coração das pessoas, porque é quando o barulho do dia para, quando as distrações somem, quando a pessoa fica sozinha com os próprios pensamentos e comigo. E é nesse silêncio que eu sussurro o seu nome no coração dessa pessoa. Não com palavras audíveis, mas com uma sensação, uma lembrança, uma saudade que surge do nada e que ela não sabe explicar. Eu quero te lembrar de Davi. Antes de ser rei, Davi passou muitas noites no deserto, cuidando de ovelhas, sozinho, com medo, sem saber o que o futuro reservava. Mas foi exatamente naquelas noites solitárias que eu fui moldando o coração dele, preparando-o para tudo o que viria depois. O trono, as batalhas e até mesmo os relacionamentos que ele teria. As noites de solidão de Davi não foram desperdiçadas. Elas foram o terreno onde eu trabalhei mais profundamente. E as noites em que essa pessoa não consegue dormir por sua causa também não estão sendo desperdiçadas. Elas são o terreno onde eu estou trabalhando o coração dela para você. Talvez você esteja pensando: mas Senhor, como eu vou saber se isso é verdade? Como eu vou saber se realmente existe alguém perdendo o sono por mim? Eu te digo, você vai sentir. Vai chegar um momento em que essa pessoa vai agir de um jeito diferente. Pode ser uma mensagem enviada de madrugada e depois apagada, mas que, mesmo apagada, deixou uma notificação que você viu. Pode ser aquele bom dia que chega mais cedo do que o normal, como se a pessoa estivesse acordada desde muito antes. Pode ser o cansaço no rosto dela, que você vai notar na próxima vez que se encontrarem, e que ela vai tentar disfarçar com um sorriso. Eu também quero falar sobre Jó. Jó perdeu tudo, os filhos, os bens, a saúde, e durante muito tempo ele passou noites em claro, sofrendo, questionando, sem entender por que tanta coisa estava acontecendo com ele. Mas no final da história, eu restaurei tudo o que Jó tinha perdido, e mais ainda, eu dei a ele o dobro do que ele tinha antes. Por que eu conto isso para você? Porque eu quero que você entenda que as noites difíceis, as noites de insônia, as noites de lágrimas, tanto as suas quanto as dessa pessoa, não são o fim da história. Elas são o meio da história. E eu já escrevi o final. E o final é bom. Eu sei que você também já teve noites assim. Noites em que você ficou pensando em alguém, perguntando se essa pessoa também pensava em você, se existia alguma chance, se valia a pena continuar tendo esperança. Eu vi cada uma dessas noites. Eu estava ali, sentado ao seu lado, mesmo que você não percebesse minha presença. E eu te digo, aquelas noites não foram em vão. Elas estavam te preparando para reconhecer agora o que está acontecendo. Existe uma diferença entre uma pessoa que pensa em você por curiosidade e uma pessoa que pensa em você porque eu estou trabalhando o coração dela. A curiosidade passa rápido, ela é superficial, ela esquece fácil.
Mas o que eu faço é diferente. Eu não desisto. Eu insisto, eu volto, eu trago de novo e de novo o seu rosto, o seu nome, a sua lembrança, até que essa pessoa não consiga mais ignorar. E é exatamente isso que está acontecendo agora, com a pessoa que eu escolhi para você. Eu quero que você durma em paz esta noite. Não com ansiedade, pensando, será que é hoje, será que é agora? Mas com a certeza tranquila de que, enquanto você dorme, eu continuo trabalhando. Eu não durmo, eu não descanso. Eu estou neste exato momento tocando o coração de alguém, fazendo essa pessoa lembrar de você, sentir a sua falta, desejar a sua presença. E quando chegar a hora certa, tudo vai se encaixar de um jeito tão perfeito que você vai olhar para trás e vai entender por que cada noite difícil precisou acontecer. Escreva nos comentários: Senhor, eu confio no seu tempo. Meu querido filho, minha querida filha, hoje eu quero te revelar algo profundo, algo que vai te fazer entender melhor como eu trabalho. Eu não preciso de palavras para mudar um coração. Eu não preciso de discursos, de provas, de explicações. Eu apenas planto. Eu planto uma lembrança, uma imagem, um nome, e essa semente cresce sozinha, no tempo certo, sem que a pessoa nem perceba que fui eu quem plantou. Foi assim que eu fiz com essa pessoa que está pensando em você agora. Em algum momento, pode ter sido num dia comum, numa conversa qualquer, num momento em que vocês simplesmente estavam juntos, sem nada de especial parecendo estar acontecendo, eu plantei o seu nome no coração dela. Plantei uma lembrança que, na hora, parecia pequena, sem importância. Mas eu sei o que estava fazendo. Eu sabia que aquela lembrança, com o tempo, ia crescer, ia se espalhar, ia tomar espaço, até se tornar algo que essa pessoa não consegue mais ignorar. Você sabe como é uma semente, meu filho, minha filha? Quando você planta uma semente na terra, ela desaparece. Ela fica escondida, debaixo da terra, no escuro, e por dias, às vezes semanas, não acontece nada visível. A pessoa que plantou pode até pensar que nada vai crescer, que talvez tenha sido em vão. Mas embaixo da terra, algo está acontecendo. As raízes estão se formando, a casca da semente está se rompendo, a vida está começando a se manifestar, mesmo que ninguém veja. E é exatamente assim que está sendo o coração dessa pessoa em relação a você. Por fora, pode parecer que nada está acontecendo, mas por dentro eu já fiz o meu trabalho e a colheita está chegando. Eu quero te contar sobre Ana, mãe de Samuel. Ana era estéril, e isso, naquela época, era motivo de muita vergonha e sofrimento. Ela orava, chorava, suplicava por um filho e parecia que nada acontecia. Mas eu já tinha planejado desde o início que Ana teria um filho. E não um filho qualquer, mas Samuel, um dos maiores profetas que Israel já teve. Eu já tinha colocado no meu plano o nome de Samuel antes mesmo de Ana saber que ela iria engravidar. Da mesma forma, eu já coloquei o seu nome no coração dessa pessoa antes mesmo dela entender completamente o que está sentindo. Existem pessoas que vão dizer, isso é coincidência, é só uma fase, vai passar. Mas eu te digo, o que eu planto não passa. O que eu planto cresce, e quando o tempo da colheita chega, ninguém consegue impedir. Pode até demorar, pode parecer que está demorando demais, mas eu garanto, o que eu começo, eu termino. Eu não sou um Deus de promessas quebradas. Eu sou o Deus que cumpre, mesmo quando o ser humano duvida, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Eu sei que talvez você esteja se perguntando, mas Senhor, e se essa pessoa nunca tiver pensado em mim de um jeito especial? E se isso for só uma esperança vã? Eu te digo, confia em mim. Eu não estaria falando com você sobre isso se não fosse real. Eu não desperto uma esperança no seu coração só para te decepcionar depois. Se eu coloquei esse sentimento em você, se eu trouxe você até aqui, lendo essas palavras, ouvindo essa mensagem, é porque eu tenho um propósito, e esse propósito está em movimento. Eu também coloquei coisas no seu coração, sabia?
Coloquei o desejo de ser amado, o desejo de ter alguém ao seu lado, o desejo de construir uma história bonita. Esse desejo não veio do nada. Eu coloquei ele em você, porque eu também já preparei a resposta para esse desejo. Eu não criaria em você uma fome que eu não pretendo satisfazer. Eu não acenderia em você uma esperança que eu não pretendo realizar. Pense em quantas vezes, no passado, você sentiu uma atração, uma conexão com alguém que não deu em nada. Eu sei que isso machucou. Eu sei que cada decepção deixou uma marca. Mas eu te digo, aquelas pessoas não eram as que eu tinha plantado para você. Aquelas eram experiências, aprendizados, etapas do caminho. A pessoa que eu plantei no seu destino é diferente. E o sinal de que é diferente é que, dessa vez, o sentimento não vem só de você. Ele também está crescendo do outro lado, no coração dessa pessoa, neste exato momento. Escreva nos comentários: eu recebo isso, Senhor, meu amado filho, minha amada filha. Eu quero contar para você uma das histórias mais bonitas que existem nas Escrituras. A história de Ruth e Boaz. Eu conto essa história não só porque ela é linda, mas porque ela é um espelho do que está acontecendo na sua vida agora. Presta atenção em cada detalhe, porque eu coloquei cada detalhe ali por um motivo. Ruth era uma estrangeira, uma viúva, uma mulher que tinha perdido o marido ainda jovem. Ela não tinha posses, não tinha status, não tinha nada que, aos olhos do mundo, a tornasse uma boa escolha para alguém se casar. Ela vivia com a sogra, Noemi, também viúva, e as duas estavam em uma situação de extrema vulnerabilidade. Ruth trabalhava catando espigas de trigo nos campos, fazendo um trabalho duro, cansativo, apenas para sobreviver. Mas o Senhor, eu já tinha um plano. Eu já tinha escolhido, antes mesmo de Ruth nascer, que ela seria parte de uma história que mudaria gerações. E parte desse plano envolvia um homem chamado Boaz. Boaz era um homem de bem, dono de terras, respeitado em sua comunidade. E eu fiz algo muito específico. Eu guiei os passos de Ruth sem ela perceber, exatamente para o campo que pertencia a Boaz. Pensa nisso. Ruth não escolheu aquele campo porque conhecia Boaz. Ela não tinha um plano de vou catar espigas naquele campo porque ali tem um homem solteiro e rico. Não. Ela apenas estava seguindo a vida, fazendo o que precisava ser feito para sobreviver. E eu, nos bastidores, fui guiando os passos dela. E quando Boaz viu Ruth trabalhando naquele campo, algo se moveu dentro dele. Ele perguntou quem ela era. Ele se interessou. Ele começou a tratá-la com favor, com gentileza, com um cuidado especial que ele não dava aos outros trabalhadores. Eu pergunto a você agora, você já sentiu recentemente que está sendo guiado para algum lugar, para alguma situação, sem entender muito bem o porquê? Talvez um convite que você quase recusou, mas aceitou. Talvez um lugar que você foi sem grandes expectativas e lá encontrou alguém. Talvez uma conversa que começou do nada, sem motivo aparente. Eu te digo, assim como eu guiei os passos de Ruth até o campo de Boaz, eu também estou guiando os seus passos. E estou guiando os passos da pessoa que eu preparei para você. A história de Ruth e Boaz não aconteceu de um dia para o outro. Houve um processo. Ruth continuou trabalhando, continuou sendo fiel, continuou cuidando de Noemi. E Boaz, pouco a pouco, foi se aproximando, foi demonstrando interesse até que, no momento certo, ele tomou a decisão de se casar com ela. E o resultado disso? Ruth, a estrangeira, a viúva sem nada, se tornou parte da linhagem que geraria o rei Davi. E gerações depois, o próprio Jesus. Uma história que parecia pequena, sem importância, se tornou parte de algo gigantesco. Eu quero que você entenda. A pessoa que eu preparei para você também está passando por um processo. Pode ser que agora ela ainda esteja catando espigas,
ou seja, vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela, sem entender completamente o que está sentindo. Mas eu estou trabalhando nos bastidores, assim como trabalhei na história de Ruth. Eu estou guiando os passos dela para perto de você, criando situações, oportunidades, encontros. E cada um desses momentos é uma peça do quebra-cabeça que eu estou montando. Eu também quero te dizer, assim como Ruth precisou ser paciente, assim como ela continuou fazendo o que precisava ser feito enquanto eu trabalhava nos bastidores, eu peço que você também continue vivendo a sua vida. Não pare tudo esperando por um sinal. Não fique obcecado, checando o celular toda hora, esperando uma mensagem. Continue trabalhando, continue cuidando de você, continue sendo a melhor versão de si mesmo, porque é exatamente assim que eu trabalho melhor. Quando a pessoa está vivendo e não apenas esperando. Boaz não escolheu Ruth só pela aparência. Ele escolheu Ruth porque viu o caráter dela, a lealdade dela, a forma como ela cuidava de Noemi. Da mesma forma, a pessoa que eu preparei para você não está sendo atraída só pela sua aparência. Existe algo no seu caráter, na sua forma de ser, que está tocando o coração dessa pessoa de um jeito profundo, mesmo que ela ainda não saiba explicar completamente. Escreva nos comentários: eu creio que meu Boaz ou minha Ruth está chegando. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso ser honesto com você sobre algo. Existe uma batalha acontecendo e essa batalha não é visível aos olhos humanos. Enquanto eu trabalho para aproximar você dessa pessoa, existe uma força contrária que tenta atrasar, confundir, desviar. Eu não digo isso para te assustar, mas para te preparar, porque quem está preparado não é pego de surpresa. Você já parou para pensar por que, às vezes, quando duas pessoas estão destinadas a se encontrar, surgem tantos obstáculos, mal-entendidos bobos, mensagens que não chegam, ocasiões em que vocês quase se encontraram, mas algo impediu, brigas com terceiros que tentaram colocar vocês um contra o outro, dúvidas que surgem do nada, medos antigos que voltam à tona bem no momento em que tudo parecia estar fluindo. Isso não é coincidência. Isso é uma tentativa de atraso. Eu quero te contar sobre Esther. Esther era uma jovem judia que, através de uma série de eventos que pareciam não ter relação alguma entre si, se tornou rainha da Pérsia. Mas no meio dessa história existia um plano para destruir o povo de Esther. Um plano arquitetado por um homem chamado Hamã, que tinha ódio dos judeus. Esse plano quase deu certo, esteve muito perto de acontecer, mas eu, nos bastidores, fui movendo as peças. Coloquei Esther no lugar certo, na hora certa, com acesso ao rei, e ela teve a coragem de agir, e o plano do inimigo foi desfeito. Eu quero que você entenda, assim como existiu um Amã tentando impedir o que eu tinha planejado para Esther, podem existir na sua vida e na vida dessa pessoa que eu preparei para você. Situações que parecem um Hamã, pessoas que falam mal de você sem motivo, situações do passado que voltam para causar confusão, inseguranças que sussurram: você não é bom o suficiente, você não merece ser amado, isso nunca vai dar certo. Eu quero que você saiba, essas vozes não vêm de mim. Eu nunca disse que você não é suficiente. Eu nunca disse que você não merece amor. Pelo contrário, eu criei você para ser amado, e eu já decretei que você será. Existe também o medo. O medo é uma das ferramentas mais usadas para atrasar o que eu quero fazer. Medo de se machucar de novo. Medo de confiar e ser traído. Medo de se abrir e ser rejeitado. Esse medo pode estar no seu coração, mas também pode estar no coração dessa pessoa que está pensando em você. Talvez ela também já tenha sofrido, também já tenha sido magoada. E por isso, mesmo sentindo algo por você, ela hesita,
Ela tem medo de dar o próximo passo, mas eu te digo agora, com autoridade, eu já resolvi isso. Eu já vi cada obstáculo que tentaria se levantar entre vocês, e eu já tracei o caminho para que esses obstáculos sejam removidos. Não é você que precisa lutar essa batalha sozinho. Eu luto por você. Assim como eu lutei por Israel contra exércitos muito maiores, e Israel venceu não pela força das próprias armas, mas porque eu estava com eles. Eu também estou lutando por você agora. Eu quero te dar um exemplo prático. Elias enfrentou um momento de profundo desespero, escondido numa caverna, achando que estava sozinho, que tudo tinha sido em vão, que ele era o único que ainda servia a mim em meio a tanta maldade. Mas eu disse a ele: você não está sozinho. Existem muitos outros que ainda são fiéis. Da mesma forma, eu digo a você: você não está sozinho nessa espera. E a pessoa que eu preparei para você também não está sozinha nas dúvidas dela. Eu estou no meio, conectando os dois, dissolvendo os medos, abrindo os caminhos. Eu sei que você pode estar pensando em alguma situação específica agora. Uma briga, um desentendimento, um afastamento que aconteceu recentemente entre você e essa pessoa. Ou entre você e alguém que poderia estar no caminho. Eu te digo, nada disso é maior do que o meu poder. Eu posso transformar um não em um sim. Eu posso fazer alguém que estava distante voltar a se aproximar. Eu já fiz isso muitas vezes, na vida de muitas pessoas, e eu posso fazer de novo na sua vida. Não desanime quando vir um obstáculo. Quando você ver algo que parece estar atrasando esse encontro, ao invés de entrar em desespero, eu quero que você ore, que você confie e que você declare: Senhor, eu sei que o Senhor já resolveu isso, porque a fé não nega o problema. A fé reconhece o problema, mas confia que eu sou maior do que ele. Eu também quero deixar uma palavra para você antes de continuarmos. Eu sei como é cansativo sentir que, por mais que você se esforce, alguma coisa sempre parece travar a sua vida amorosa. Mas eu não quero que você carregue esse peso sozinho. Existem ferramentas, orações e direcionamentos que eu inspirei especialmente para esse momento da sua vida. O amor que Deus preparou para você foi criado para te ajudar a atravessar exatamente essas barreiras, te dando clareza espiritual sobre o que você está vivendo. Você já tentou de tudo e mesmo assim o amor parece distante. Isso não é falta de fé, é falta de direção. Esse e-book traz reflexões, orações e exercícios espirituais que vão te guiar nessa jornada de cura e espera. Edição limitada. Corre no comentário fixado antes que acabe. Escreva nos comentários: eu declaro que nenhum obstáculo vai me impedir, meu querido filho, minha querida filha. Eu preciso te falar algo que está acontecendo agora, enquanto você lê estas palavras. Existe alguém, neste exato momento, sentindo a sua falta. Não é uma falta qualquer passageira, do tipo que vem e vai. É uma falta que aperta o peito, que faz a pessoa suspirar sem motivo aparente, que faz ela olhar para o celular esperando uma notificação que ela mesma não sabe se está esperando de você ou de outra pessoa, mas que no fundo ela sabe que é de você. Eu quero que você sinta a seriedade do que eu estou dizendo. Eu não falo de talvez, eu não falo de quem sabe, eu falo de agora. Eu falo de algo que está acontecendo no tempo presente, enquanto o relógio gira, enquanto o dia passa, e eu quero que você entenda. O tempo está acelerando. As coisas que eu plantei nos capítulos anteriores, os pensamentos, as noites sem dormir, as lembranças que eu coloquei, tudo isso está chegando num ponto de ebulição. Está quase no momento de transbordar. Você já sentiu aquela sensação de saudade antecipada? Aquela coisa estranha de sentir falta de alguém que ainda está, de certa forma, presente na sua vida, mas que parece distante? É exatamente isso que essa pessoa está sentindo em relação a você.
Pode ser que vocês ainda conversem, pode ser que vocês ainda se vejam, mas existe uma distância emocional, talvez física, que está incomodando essa pessoa profundamente, e ela está sentindo isso agora. Eu lembro de Davi e Jonatas. A amizade entre eles era tão profunda, tão verdadeira, que quando precisaram se separar, ambos choraram abertamente, sem vergonha. A Bíblia diz que eles se abraçaram e choraram, e que Davi chorou ainda mais. Eu trago essa história não porque estou falando de amizade, mas porque quero te mostrar que eu reconheço, eu valorizo e eu me importo com as conexões profundas entre as pessoas. Quando duas almas se conectam de verdade, a separação dói. E eu uso essa dor para trazer as pessoas de volta uma para a outra no tempo certo. Eu sei que você pode estar pensando, mas Senhor, se essa pessoa sente minha falta, por que ela não faz nada? Por que ela não me procura? Eu te digo, muitas vezes o orgulho, o medo de rejeição ou até mesmo circunstâncias da vida, trabalho, problemas pessoais, questões que essa pessoa está resolvendo internamente, impedem que ela haja imediatamente sobre o que está sentindo. Mas eu te garanto, o sentimento está lá. E sentimentos que eu planto não desaparecem. Eles crescem até que a pessoa não consiga mais ignorá-los. Eu também quero falar sobre Pedro. Depois que Pedro negou conhecer a mim por 3 vezes, ele ficou destruído, cheio de vergonha, achando que tinha perdido tudo, que a relação estava acabada. Mas eu não desisti dele. Eu fui ao encontro dele e perguntei 3 vezes. Você me ama? E restaurei tudo. Eu trago essa história porque quero que você entenda. Mesmo quando parece que algo está acabado, mesmo quando o silêncio parece definitivo, eu posso restaurar. Eu posso fazer essa pessoa que talvez tenha se afastado, voltar a se aproximar, voltar a buscar você, voltar a sentir aquilo que sentia, ou até mais forte do que sentia antes. Eu quero que você, agora, faça uma coisa. Pense em como você está se sentindo. Você também sente uma saudade, uma falta, um desejo de estar perto dessa pessoa? Eu te digo, esse sentimento que está em você é um eco do que está acontecendo no coração dela. Eu coloquei esses sentimentos para crescerem em paralelo, como 2 ondas que vão se encontrar na praia, vindas de direções diferentes, mas no mesmo tempo, no mesmo lugar. A urgência que eu sinto em te falar isso vem do fato de que muita gente, quando sente que alguém sente sua falta, acaba agindo de forma errada. Manda mensagens desesperadas, cobra, pressiona ou faz o contrário. Se afasta completamente por medo, achando que está sendo bobo de acreditar em algo assim. Eu te peço, não faça nem uma coisa nem outra. Não pressione, mas também não se feche. Mantenha o seu coração aberto. Continue sendo gentil. Continue sendo você mesmo. Porque a pessoa que está sentindo a sua falta precisa de tempo para processar esse sentimento. Mas o tempo está correndo e em breve ela vai agir. Eu sei que esperar é difícil. Eu sei que cada dia que passa parece uma eternidade quando o coração está ansioso. Mas eu te peço, confia. Confia que enquanto você lê isso, eu estou trabalhando no coração dessa pessoa, suavizando as resistências, dissolvendo os medos e preparando o momento em que ela vai finalmente agir sobre o que está sentindo. Escreva nos comentários: Senhor, eu sinto que algo está para acontecer. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero te contar agora a história de Isaac e Rebeca, porque ela tem um detalhe que muita gente não percebe, mas que é exatamente o que eu quero que você entenda hoje. Isaac era filho de Abraão, e Abraão, já idoso, queria que Isaac se casasse, mas não com qualquer mulher, com alguém que eu já tinha escolhido, alguém de uma terra distante, de uma família específica. Abraão enviou seu servo mais confiável numa longa viagem para buscar essa mulher. E o servo, ao chegar perto de um poço, fez uma oração simples. Pediu a mim um sinal específico.
para que ele soubesse com certeza qual seria a mulher certa. E eu respondi. Antes mesmo de ele terminar a oração, Rebeca apareceu, fazendo exatamente o que o servo tinha pedido como sinal. Eu já tinha movido Rebeca para aquele lugar, naquele momento exato, sem que ela soubesse que estava sendo testada ou escolhida. Ela só estava fazendo a sua rotina diária, buscando água. E o que aconteceu com Isaac durante todo esse processo? Isaac ficou esperando. Ele não foi atrás. Ele não saiu correndo por aí, desesperado, tentando encontrar uma esposa. Ele confiou no processo, confiou na escolha de seu pai e, por extensão, confiou em mim. E quando Rebeca finalmente chegou, depois de toda a viagem, a Bíblia descreve algo muito bonito. Isaac a viu de longe, e algo aconteceu instantaneamente entre eles. Não precisou de meses de ficar, de conversas longas, para descobrir se havia compatibilidade. Eu já tinha preparado os dois corações, de formas diferentes, em lugares diferentes, e quando eles se encontraram, tudo já estava alinhado. Eu trago essa história para você porque eu quero que você entenda. Assim como Isaac esperou, sem saber exatamente quando ou como, mas confiando que eu estava trabalhando, eu também estou te pedindo para esperar. Mas não uma espera vazia, uma espera ansiosa, e sim uma espera ativa, uma espera de quem está se preparando. Enquanto Isaac esperava, ele não ficou parado fazendo nada. Ele continuou cuidando das terras de seu pai, continuou vivendo sua vida, continuou crescendo como pessoa. E eu pergunto, o que você está fazendo enquanto espera? Você está cuidando de você? Está cuidando da sua saúde, da sua mente, das suas finanças, dos seus relacionamentos com amigos e família? Porque eu te digo, a pessoa que eu estou preparando para você vai chegar. Mas eu quero que quando ela chegar, você esteja na sua melhor versão. Não para impressionar essa pessoa, mas porque eu quero o melhor para você, em todas as áreas da sua vida. Eu também quero falar sobre o detalhe do sinal que o servo de Abraão pediu. Ele pediu um sinal específico e eu respondi exatamente como ele pediu. Eu quero que você saiba, eu também estou enviando sinais para você. Talvez você já tenha notado alguns números que se repetem, sonhos que parecem ter um significado, versículos que aparecem repetidamente na sua vida sem que você procure por eles. Ou até mesmo pessoas que falam coisas que parecem ter sido ditas diretamente para você, mesmo sem saber o que você está vivendo. Eu falo de muitas formas, e eu quero que você comece a prestar atenção nesses sinais, porque eles estão se intensificando. Rebeca, quando soube que precisaria deixar sua casa, sua família, tudo o que conhecia, para ir se casar com um homem que ela nunca tinha visto, ela disse, eu irei. Uma decisão de fé, de coragem, mesmo sem saber exatamente o que estava por vir. Eu pergunto a você, você está disposto a confiar em mim, mesmo sem saber exatamente como, quando ou através de quem essa história vai se desenrolar? Eu não preciso que você entenda tudo agora. Eu só preciso que você confie. Eu sei que a espera, às vezes, parece injusta. Você olha para os lados e vê pessoas que parecem ter encontrado o amor fácil, sem esforço, enquanto você continua esperando. Mas eu te digo, cada história é diferente, porque cada pessoa tem um propósito diferente. A história de Isaac não foi igual à de Jacó, nem a de José, nem a de nenhum outro personagem das Escrituras. E a sua história também não vai ser igual à de mais ninguém. Ela vai ser única, e por isso mesmo vai ser especial. Enquanto Isaac esperava em sua tenda, sem saber que do outro lado do mundo, uma jovem chamada Rebeca também estava vivendo sua vida normalmente, sem saber que seu destino estava prestes a mudar. Assim também, enquanto você lê estas palavras, a pessoa que eu preparei para você também está vivendo a vida dela, sem saber completamente o que está por vir, mas sentindo cada vez mais uma inquietação, uma sensação de que algo está mudando, de que algo está se movendo.
Escreva nos comentários: Senhor, eu espero com fé e preparação. Meu querido filho, minha querida filha, eu sei que depois de tudo o que eu já disse, uma pergunta deve estar martelando na sua cabeça. Senhor, como eu vou saber quem é essa pessoa? Como eu vou reconhecer? Eu entendo essa pergunta e eu vou te responder, mas eu peço que você leia com calma, porque os sinais que eu vou te mostrar não são sinais grandiosos, espetaculares, como um anjo aparecendo do céu. Os sinais que eu uso são sutis, são do dia a dia, e é por isso que muita gente os ignora. O primeiro sinal é a reaparição. Eu já falei sobre isso antes, mas eu quero detalhar mais. Fique atento a pessoas que, depois de um tempo de silêncio, voltam a aparecer na sua vida de alguma forma. Pode ser uma mensagem, pode ser um comentário, pode ser alguém que você encontra por acaso num lugar que você não costuma ir, mas que naquele dia, por algum motivo, você foi. Esses encontros casuais raramente são realmente casuais. Eu organizo encontros, eu organizo coincidências, e quando você começar a perceber que está encontrando repetidamente a mesma pessoa ou ouvindo falar dela com frequência, sem que você esteja procurando, preste atenção. O segundo sinal é a intensidade do olhar. Quando duas pessoas estão conectadas por mim, existe algo no olhar que é diferente. Não é apenas um olhar de cortesia, de educação. É um olhar que demora um pouco mais do que o normal, que parece estar lendo a pessoa, que carrega uma curiosidade, um interesse genuíno. Se você notar que alguém está olhando para você de um jeito diferente, ou se você mesmo está sentindo vontade de olhar mais para alguém, de observar mais essa pessoa, isso é um sinal. O terceiro sinal é a sincronicidade. Eu adoro usar coincidências para falar com as pessoas. Vocês vão pensar na mesma coisa ao mesmo tempo. Vocês vão gostar das mesmas músicas, dos mesmos filmes. Vão ter experiências parecidas em períodos de vida parecidos. Vocês vão se lembrar de coisas que o outro disse há muito tempo, detalhes pequenos que normalmente seriam esquecidos. Essas sincronicidades não são coincidência. São a minha forma de mostrar que duas vidas estão sendo entrelaçadas. O quarto sinal é a sensação de já conhecer. Algumas vezes, quando duas pessoas que eu preparei uma para a outra se encontram ou se reencontram, existe uma sensação de familiaridade, como se já se conhecessem há muito tempo, mesmo que seja a primeira conversa de verdade entre elas. Essa sensação não é ilusão. Eu trabalho almas, e almas que eu conectei carregam um reconhecimento profundo que vai além da mente racional. Eu quero falar sobre Daniel agora. Daniel foi levado para um país estrangeiro, longe de sua terra, sem conhecer ninguém. Mas eu fiz com que ele encontrasse favor diante das pessoas ao seu redor. O chefe dos eunucos, o rei, todos viam algo diferente em Daniel. Esse favor não era algo que Daniel fabricava ou forçava. Era algo que eu colocava na percepção das outras pessoas em relação a ele. Da mesma forma, eu posso colocar favor, uma percepção positiva, um encantamento na forma como essa pessoa vê você. Pode ser que você, às vezes, não entenda por que alguém parece gostar tanto de você, parece prestar tanta atenção em você. E a resposta é simples. Eu coloquei esse favor ali. O quinto sinal, e esse é muito importante, a urgência repentina. Quando uma pessoa que estava distante, que demorava para responder, que parecia não se importar muito, de repente começa a agir com pressa, responde rápido, busca contato com mais frequência, demonstra impaciência para te ver. Isso é sinal de que algo mudou internamente nessa pessoa. Algo que estava dormindo foi despertado. E quando eu desperto algo no coração de alguém, raramente esse algo volta a dormir. Pelo contrário, ele cresce e cresce rápido. Eu sei que você pode estar pensando em mais de uma pessoa enquanto lê esses sinais. Isso é normal. Mas eu te peço, ore, peça discernimento.
Eu não vou te dar um nome através de um vídeo, mas eu posso e vou te dar clareza no seu coração, na sua oração, no seu dia a dia. Preste atenção nos próximos dias. E eu digo dias, não meses, porque os sinais que eu mencionei vão se intensificar, vão se tornar mais claros, mais difíceis de ignorar. Escreva nos comentários: eu peço discernimento, Senhor, meu amado filho, minha amada filha. Agora que eu já te mostrei os sinais, agora que eu já te contei as histórias, agora que eu já te expliquei como eu trabalho, chegou o momento de falar sobre você. Porque, meu filho, minha filha, de nada vale eu preparar essa pessoa, mover as circunstâncias, abrir os caminhos, se você não estiver preparado para receber o que está vindo. Preparar o coração não significa ficar perfeito. Eu não exijo perfeição. Eu exijo disposição. Eu quero que você esteja disposto a deixar de lado as feridas do passado, as comparações, as desconfianças que você carrega por causa de experiências antigas. Eu sei que você já foi magoado. Eu sei que talvez você tenha confiado em alguém e essa pessoa não correspondeu, ou pior, te traiu, te abandonou, te fez sentir pequeno. Essas feridas, se não forem curadas, podem te impedir de reconhecer e de receber o amor que eu estou trazendo agora. Eu quero que você imagine o seu coração como um campo onde sementes antigas, sementes de dor, de rejeição, de desconfiança, ainda estão enraizadas, ainda estão crescendo como ervas daninhas. Se eu plantar uma semente nova nesse campo, sem que essas ervas daninhas sejam removidas, a semente nova vai ter dificuldade para crescer, vai competir por espaço, por nutrientes, e pode até ser sufocada. Por isso, eu peço, deixe-me arrancar essas ervas daninhas, deixe-me curar essas feridas antigas, não para que você esqueça o que viveu, mas para que você não carregue o peso disso para a próxima história. Eu quero falar sobre Abraão novamente, mas de um ângulo diferente. Quando eu chamei Abraão para sair de sua terra, eu pedi que ele deixasse para trás a casa de seu pai, sua terra natal, tudo o que ele conhecia. Isso era necessário, porque eu precisava que Abraão estivesse num lugar novo, num estado novo, para receber as promessas que eu tinha para ele. Da mesma forma, eu peço que você saia, não fisicamente, mas emocionalmente, dos lugares de dor que você ainda habita. Saia da casa da mágoa. Saia da terra do nunca mais vou confiar em ninguém. Saia e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Um lugar de esperança, de abertura, de fé. Eu também quero que você pense em como você está cuidando de si mesmo. A pessoa que eu estou preparando para você vai te encontrar em algum momento. Talvez já tenha encontrado, talvez esteja para encontrar. E eu quero que nesse momento você esteja bem. Não estou falando de aparência física, embora cuidar do corpo também seja importante e seja um ato de amor próprio. Estou falando de estar bem emocionalmente, espiritualmente. Estou falando de você ter uma rotina de oração, de conexão comigo, de gratidão. Porque um coração agradecido é um coração que atrai mais bênçãos. E um coração em paz é um coração que consegue reconhecer as bênçãos quando elas chegam. Eu sei que existe uma tentação quando você ouve uma mensagem como essa de ficar ansioso, de começar a procurar essa pessoa em todo lugar, de ficar checando redes sociais, de tentar forçar encontros. Eu te peço, não faça isso. A ansiedade é o oposto da fé. A fé descansa porque confia, a ansiedade se desespera porque duvida. Eu quero que você descanse, eu quero que você viva, eu quero que você continue cuidando da sua vida, dos seus projetos, dos seus sonhos. Porque é justamente quando você está vivendo plenamente, sem desespero, que eu tenho mais espaço para agir. Eu também quero te dar uma instrução prática.
Comece a orar especificamente por essa pessoa, mesmo sem saber quem ela é. Ore para que o coração dela seja preparado, para que as resistências dela sejam quebradas, para que ela tenha coragem de agir sobre o que está sentindo. Quando você ora por alguém, mesmo sem saber o nome, eu sei exatamente para quem essa oração está indo, e eu a uso para continuar o meu trabalho. Outra coisa. Perdoe. Se existe alguém do seu passado que te machucou, e essa mágoa ainda está presa dentro de você, eu peço que você perdoe. Não estou dizendo para você voltar a se relacionar com essa pessoa, nem para fingir que nada aconteceu. Perdoar é libertar você mesmo de um peso que está te impedindo de seguir adiante. Enquanto você carrega ressentimento, você carrega também um filtro que pode te fazer desconfiar até de pessoas boas, de pessoas que eu estou trazendo com boas intenções. Eu estou movendo as peças, meu filho, minha filha. Cada conversa, cada encontro, cada mensagem, cada coincidência, tudo isso é parte de um tabuleiro que eu estou organizando com cuidado, com amor, com precisão. E a sua parte neste momento é se preparar, é cuidar do seu coração, é confiar. Escreva nos comentários: Senhor, prepara meu coração. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao momento mais importante desta mensagem. Eu quero que você se concentre agora, porque o que eu vou falar daqui para frente vai ficar marcado em você. Existe um dia, eu não vou te dizer a data exata, porque o tempo é meu e eu o revelo conforme a necessidade. Mas existe um dia em que tudo o que eu te contei até agora vai se encontrar, vai se unir, vai se tornar realidade visível. Imagine dois rios que nascem em lugares diferentes, em montanhas diferentes, e que percorrem caminhos completamente diferentes. Um passa por florestas, outro por planícies. Um enfrenta pedras, outro corre mais calmo. Mas no final, esses dois rios desembocam no mesmo ponto, formam um só, e seguem juntos até o mar. A sua vida é um desses rios, e a vida dessa pessoa que eu preparei é o outro rio. Vocês têm vivido caminhos diferentes, enfrentado desafios diferentes, mas eu sei exatamente onde esses dois rios vão se encontrar. E esse encontro está mais próximo do que você imagina. Eu quero te contar de novo sobre José, mas agora, o momento do reencontro. José, depois de tudo o que sofreu, se tornou governador do Egito. E um dia, seus irmãos, os mesmos que o venderam como escravo, foram ao Egito buscar comida durante uma fome. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles. E naquele momento, depois de tantos anos, depois de tanta dor, tudo se encontrou. José chorou. Ele revelou quem era, e em vez de vingança, houve reconciliação, restauração, um reencontro que mudou a história de toda uma família, de todo um povo. Eu trago essa história porque eu quero que você entenda. O dia em que tudo vai se encontrar pode acontecer de uma forma simples, do dia para a noite, sem grandes anúncios. Pode ser uma mensagem que chega quando você menos espera. Pode ser um encontro presencial que parece do nada, mas que eu organizei com antecedência. Pode ser uma conversa que de repente toma um rumo diferente, mais profundo, mais sincero e que abre a porta para tudo o que estava reprimido vir à tona. Eu sei que você quer saber quando. Eu entendo essa vontade, mas eu te peço, ao invés de focar no quando, foque no enquanto. Enquanto esse dia não chega, viva. Enquanto esse dia não chega, cresça. Enquanto esse dia não chega, confie. Porque eu te garanto, o dia está vindo. Não é uma promessa vazia. Eu, que formei os céus e a terra, que conheço o número dos seus cabelos, que sei cada pensamento antes mesmo de você pensar, eu te digo, o encontro está próximo. Eu quero que você preste atenção especial nos próximos dias. Eu disse dias de propósito. As coisas estão se movendo rápido agora. Os sinais que eu mencionei, as mensagens, os encontros, as sincronicidades vão se intensificar.
E quando esse dia chegar, eu quero que você esteja com o coração aberto, sem medo, sem desconfiança, mas também sem desespero. Eu quero que você reaja com gratidão, com fé, reconhecendo que aquilo que está acontecendo é a minha resposta às suas orações, aos seus desejos, às suas lágrimas. Eu também quero te avisar. O dia em que tudo se encontrar pode não vir do jeito que você imaginou. Talvez você esperasse uma declaração grandiosa, um gesto romântico digno de filme. E pode até ser que aconteça assim, mas pode ser também que aconteça de forma simples. Uma conversa sincera, um momento de vulnerabilidade, uma frase dita no momento certo que muda tudo. Não julgue a importância do momento pela grandiosidade dele. Julgue pela verdade que ele carrega. Eu quero deixar uma última coisa muito clara. O que eu uno, ninguém separa. Se eu estou te dizendo que existe alguém pensando em você, sentindo sua falta, sendo preparado para você, isso não vai ser desfeito por um mal-entendido bobo, por uma demora, por uma insegurança passageira. Eu sou maior do que tudo isso. E eu vou trazer essa história para o lugar que eu já decidi, no tempo que eu já decidi. Tantas noites pedindo a Deus por um amor verdadeiro, e ninguém te disse que a espera também tem um propósito. Isso não é castigo, é preparação. O amor que Deus preparou para você tem tudo o que você precisa para atravessar esse tempo com fé, cura e esperança. Edição limitada. Vai no comentário fixado agora antes que acabe. Escreva nos comentários: eu creio que o meu dia está chegando. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao momento mais importante desta mensagem. Eu quero que você se concentre agora, porque o que eu vou falar daqui para frente vai ficar marcado em você. Existe um dia, eu não vou te dizer a data exata, porque o tempo é meu, e eu o revelo conforme a necessidade. Mas existe um dia em que tudo o que eu te contei até agora vai se encontrar, vai se unir, vai se tornar realidade visível. Imagine dois rios que nascem em lugares diferentes, em montanhas diferentes e que percorrem caminhos completamente diferentes. Um passa por florestas, outro por planícies, um enfrenta pedras, outro corre mais calmo. Mas, no final, esses dois rios desembocam no mesmo ponto, formam um só e seguem juntos até o mar. A sua vida é um desses rios, e a vida dessa pessoa que eu preparei é o outro rio. Vocês têm vivido caminhos diferentes, enfrentado desafios diferentes, mas eu sei exatamente onde esses dois rios vão se encontrar, e esse encontro está mais próximo do que você imagina. Eu quero te contar de novo sobre José, mas agora o momento do reencontro. José, depois de tudo o que sofreu, se tornou governador do Egito. E um dia seus irmãos, os mesmos que o venderam como escravo, foram ao Egito buscar comida durante uma fome. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles. E naquele momento, depois de tantos anos, depois de tanta dor, tudo se encontrou. José chorou. Ele revelou quem era, e em vez de vingança, houve reconciliação, restauração, um reencontro que mudou a história de toda uma família, de todo um povo. Eu trago essa história porque eu quero que você entenda. O dia em que tudo vai se encontrar pode acontecer de uma forma simples, do dia para a noite, sem grandes anúncios. Pode ser uma mensagem que chega quando você menos espera. Pode ser um encontro presencial que parece do nada, mas que eu organizei com antecedência. Pode ser uma conversa que, de repente, toma um rumo diferente, mais profundo, mais sincero, e que abre a porta para tudo o que estava reprimido vir à tona. Eu sei que você quer saber quando. Eu entendo essa vontade, mas eu te peço, ao invés de focar no quando, foque no enquanto. Enquanto esse dia não chega, viva. Enquanto esse dia não chega, cresça. Enquanto esse dia não chega, confie. Porque eu te garanto, o dia está vindo. Não é uma promessa vazia. Eu, que formei os céus e a terra, que conheço o número dos seus cabelos, que sei cada pensamento antes mesmo de você pensar.
Eu te digo, o encontro está próximo. Eu quero que você preste atenção especial nos próximos dias. Eu disse dias de propósito. As coisas estão se movendo rápido agora. Os sinais que eu mencionei, as mensagens, os encontros, as sincronicidades vão se intensificar. E quando esse dia chegar, eu quero que você esteja com o coração aberto, sem medo, sem desconfiança, mas também sem desespero. Eu quero que você reaja com gratidão, com fé, reconhecendo que aquilo que está acontecendo é a minha resposta às suas orações, aos seus desejos, às suas lágrimas. Eu também quero te avisar. O dia em que tudo se encontrar pode não vir do jeito que você imaginou. Talvez você esperasse uma declaração grandiosa, um gesto romântico digno de filme. E pode até ser que aconteça assim, mas pode ser também que aconteça de forma simples. Uma conversa sincera, um momento de vulnerabilidade, uma frase dita no momento certo que muda tudo. Não julgue a importância do momento pela grandiosidade dele. Julgue pela verdade que ele carrega. Eu quero deixar uma última coisa muito clara. O que eu uno, ninguém separa. Se eu estou te dizendo que existe alguém pensando em você, sentindo sua falta, sendo preparado para você, isso não vai ser desfeito por um mal-entendido bobo, por uma demora, por uma insegurança passageira. Eu sou maior do que tudo isso. E eu vou trazer essa história para o lugar que eu já decidi, no tempo que eu já decidi. Tantas noites pedindo a Deus por um amor verdadeiro, e ninguém te disse que a espera também tem um propósito. Isso não é castigo, é preparação. O amor que Deus preparou para você tem tudo o que você precisa para atravessar esse tempo com fé, cura e esperança. Edição limitada. Vai no comentário fixado agora antes que acabe. Escreva nos comentários: eu creio que o meu dia está chegando. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao momento mais importante desta mensagem. Eu quero que você se concentre agora, porque o que eu vou falar daqui para frente vai ficar marcado em você. Existe um dia, eu não vou te dizer a data exata, porque o tempo é meu, e eu o revelo conforme a necessidade. Mas existe um dia em que tudo o que eu te contei até agora vai se encontrar, vai se unir, vai se tornar realidade visível. Imagine dois rios que nascem em lugares diferentes, em montanhas diferentes e que percorrem caminhos completamente diferentes. Um passa por florestas, outro por planícies, um enfrenta pedras, outro corre mais calmo. Mas, no final, esses dois rios desembocam no mesmo ponto, formam um só e seguem juntos até o mar. A sua vida é um desses rios, e a vida dessa pessoa que eu preparei é o outro rio. Vocês têm vivido caminhos diferentes, enfrentado desafios diferentes, mas eu sei exatamente onde esses dois rios vão se encontrar, e esse encontro está mais próximo do que você imagina. Eu quero te contar de novo sobre José, mas agora o momento do reencontro. José, depois de tudo o que sofreu, se tornou governador do Egito. E um dia seus irmãos, os mesmos que o venderam como escravo, foram ao Egito buscar comida durante uma fome. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles. E naquele momento, depois de tantos anos, depois de tanta dor, tudo se encontrou. José chorou. Ele revelou quem era, e em vez de vingança, houve reconciliação, restauração, um reencontro que mudou a história de toda uma família, de todo um povo. Eu trago essa história porque eu quero que você entenda. O dia em que tudo vai se encontrar pode acontecer de uma forma simples, do dia para a noite, sem grandes anúncios. Pode ser uma mensagem que chega quando você menos espera. Pode ser um encontro presencial que parece do nada, mas que eu organizei com antecedência. Pode ser uma conversa que, de repente, toma um rumo diferente, mais profundo, mais sincero, e que abre a porta para tudo o que estava reprimido vir à tona. Eu sei que você quer saber quando. Eu entendo essa vontade, mas eu te peço, ao invés de focar no quando, foque no enquanto.
Enquanto esse dia não chega, viva. Enquanto esse dia não chega, cresça. Enquanto esse dia não chega, confie. Porque eu te garanto, o dia está vindo. Não é uma promessa vazia. Eu, que formei os céus e a terra, que conheço o número dos seus cabelos, que sei cada pensamento antes mesmo de você pensar, eu te digo, o encontro está próximo. Eu quero que você preste atenção especial nos próximos dias. Eu disse dias de propósito. As coisas estão se movendo rápido agora. Os sinais que eu mencionei, as mensagens, os encontros, as sincronicidades vão se intensificar. E quando esse dia chegar, eu quero que você esteja com o coração aberto, sem medo, sem desconfiança, mas também sem desespero. Eu quero que você reaja com gratidão, com fé, reconhecendo que aquilo que está acontecendo é a minha resposta às suas orações, aos seus desejos, às suas lágrimas. Eu também quero te avisar. O dia em que tudo se encontrar pode não vir do jeito que você imaginou. Talvez você esperasse uma declaração grandiosa, um gesto romântico digno de filme. E pode até ser que aconteça assim, mas pode ser também que aconteça de forma simples. Uma conversa sincera, um momento de vulnerabilidade, uma frase dita no momento certo que muda tudo. Não julgue a importância do momento pela grandiosidade dele. Julgue pela verdade que ele carrega. Eu quero deixar uma última coisa muito clara. O que eu uno, ninguém separa. Se eu estou te dizendo que existe alguém pensando em você, sentindo sua falta, sendo preparado para você, isso não vai ser desfeito por um mal-entendido bobo, por uma demora, por uma insegurança passageira. Eu sou maior do que tudo isso. E eu vou trazer essa história para o lugar que eu já decidi, no tempo que eu já decidi. Tantas noites pedindo a Deus por um amor verdadeiro, e ninguém te disse que a espera também tem um propósito. Isso não é castigo, é preparação. O amor que Deus preparou para você tem tudo o que você precisa para atravessar esse tempo com fé, cura e esperança. Edição limitada. Vai no comentário fixado agora antes que acabe. Escreva nos comentários. Eu creio que o meu dia está chegando. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao momento mais importante desta mensagem. Eu quero que você se concentre agora, porque o que eu vou falar daqui para frente vai ficar marcado em você. Existe um dia. Eu não vou te dizer a data exata, porque o tempo é meu, e eu o revelo conforme a necessidade. Mas existe um dia em que tudo o que eu te contei até agora vai se encontrar, vai se unir, vai se tornar realidade visível. Imagine dois rios que nascem em lugares diferentes, em montanhas diferentes e que percorrem caminhos completamente diferentes. Um passa por florestas, outro por planícies, um enfrenta pedras, outro corre mais calmo. Mas, no final, esses dois rios desembocam no mesmo ponto, formam um só e seguem juntos até o mar. A sua vida é um desses rios, e a vida dessa pessoa que eu preparei é o outro rio. Vocês têm vivido caminhos diferentes, enfrentado desafios diferentes, mas eu sei exatamente onde esses dois rios vão se encontrar, e esse encontro está mais próximo do que você imagina. Eu quero te contar de novo sobre José, mas agora o momento do reencontro. José, depois de tudo o que sofreu, se tornou governador do Egito. E um dia seus irmãos, os mesmos que o venderam como escravo, foram ao Egito buscar comida durante uma fome. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles. E naquele momento, depois de tantos anos, depois de tanta dor, tudo se encontrou. José chorou. Ele revelou quem era, e em vez de vingança, houve reconciliação, restauração, um reencontro que mudou a história de toda uma família, de todo um povo. Eu trago essa história porque eu quero que você entenda. O dia em que tudo vai se encontrar pode acontecer de uma forma simples, do dia para a noite, sem grandes anúncios. Pode ser uma mensagem que chega quando você menos espera. Pode ser um encontro presencial que parece do nada,
mas que eu organizei com antecedência. Pode ser uma conversa que, de repente, toma um rumo diferente, mais profundo, mais sincero, e que abre a porta para tudo o que estava reprimido vir à tona. Eu sei que você quer saber quando. Eu entendo essa vontade, mas eu te peço, ao invés de focar no quando, foque no enquanto. Enquanto esse dia não chega, viva. Enquanto esse dia não chega, cresça. Enquanto esse dia não chega, confie. Porque eu te garanto, o dia está vindo. Não é uma promessa vazia. Eu, que formei os céus e a terra, que conheço o número dos seus cabelos, que sei cada pensamento antes mesmo de você pensar, eu te digo, o encontro está próximo. Eu quero que você preste atenção especial nos próximos dias. Eu disse dias de propósito. As coisas estão se movendo rápido agora. Os sinais que eu mencionei, as mensagens, os encontros, as sincronicidades vão se intensificar. E quando esse dia chegar, eu quero que você esteja com o coração aberto, sem medo, sem desconfiança, mas também sem desespero. Eu quero que você reaja com gratidão, com fé, reconhecendo que aquilo que está acontecendo é a minha resposta às suas orações, aos seus desejos, às suas lágrimas. Eu também quero te avisar. O dia em que tudo se encontrar pode não vir do jeito que você imaginou. Talvez você esperasse uma declaração grandiosa, um gesto romântico digno de filme. E pode até ser que aconteça assim, mas pode ser também que aconteça de forma simples. Uma conversa sincera, um momento de vulnerabilidade, uma frase dita no momento certo que muda tudo. Não julgue a importância do momento pela grandiosidade dele. Julgue pela verdade que ele carrega. Eu quero deixar uma última coisa muito clara. O que eu uno, ninguém separa. Se eu estou te dizendo que existe alguém pensando em você, sentindo sua falta, sendo preparado para você, isso não vai ser desfeito por um mal-entendido bobo, por uma demora, por uma insegurança passageira. Eu sou maior do que tudo isso. E eu vou trazer essa história para o lugar que eu já decidi, no tempo que eu já decidi. Tantas noites pedindo a Deus por um amor verdadeiro, e ninguém te disse que a espera também tem um propósito. Isso não é castigo, é preparação. O amor que Deus preparou para você tem tudo o que você precisa para atravessar esse tempo com fé, cura e esperança. Edição limitada. Vai no comentário fixado agora antes que acabe. Escreva nos comentários. Eu creio que o meu dia está chegando. Meu querido filho, minha querida filha, antes de encerrar essa mensagem, eu quero te abraçar. Sim, eu posso te abraçar. Mesmo que você não consiga me ver, mesmo que você esteja sozinho agora, vendo esse vídeo no seu quarto, no seu trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja. Eu quero que você sinta neste momento uma paz diferente, uma paz que não depende de circunstâncias, uma paz que vem de saber que você não está sozinho, que você não foi esquecido e que existe, sim, alguém sendo preparado para caminhar ao seu lado. Eu sei que essa jornada de espera já durou mais do que você gostaria. Eu sei que você já se perguntou, talvez muitas vezes, se valia a pena continuar tendo fé, continuar acreditando em um amor verdadeiro, num amor que respeite, que valorize, que enxergue você de verdade. Eu te digo, com toda a certeza que existe em mim, vale a pena. Cada dia de espera está sendo usado. Cada lágrima está sendo contada. Cada oração está sendo respondida, mesmo que a resposta ainda não tenha se manifestado visivelmente. Lembre-se de José, que esperou anos numa prisão antes de ser exaltado. Lembre-se de Ruth, que não imaginava que se tornaria parte de uma linhagem tão importante. Lembre-se de Ana, que chorou por anos antes de receber Samuel. Lembre-se de Esther, que foi colocada no lugar certo, na hora certa, para um propósito gigantesco. Lembre-se de Isaque, que esperou e confiou e viu Rebeca chegar exatamente como eu tinha planejado. Todas essas histórias têm um ponto em comum. A espera não foi o fim.
A espera foi a preparação para algo ainda maior do que essas pessoas conseguiam imaginar. E a sua história, meu filho, minha filha, também não vai terminar na espera. Eu já vi o final dessa história, e o final é bom. Existe alguém sendo preparado agora para você. Existe um coração sendo amolecido, uma mente sendo guiada, sentimentos sendo despertados. E tudo isso está convergindo, está se movendo na direção de um encontro que vai mudar a sua vida. Eu te peço, não desista agora. Não desista no último capítulo da espera. Continue orando, continue confiando, continue se preparando. E quando o dia chegar, e ele vai chegar, eu quero que você se lembre dessa mensagem e que você saiba. Foi tudo planejado, foi tudo cuidado, foi tudo feito com amor por mim, que te amo mais do que você consegue imaginar. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que ela foi escrita especialmente para você, eu peço que você não guarde isso só para você. Deixe o seu like agora, porque esse simples gesto ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje. Compartilhe esse vídeo nos grupos de família do WhatsApp, porque talvez exista alguém na sua família, um irmão, uma irmã, um filho, uma mãe, que esteja passando por essa mesma espera e que precisa ouvir essas palavras tanto quanto você. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque eu tenho muito mais para te dizer, muitas outras mensagens que vão continuar te guiando, te fortalecendo, te preparando. E não saia agora. Fique mais um pouco, porque o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela também foi preparado para você, com uma palavra que pode ser exatamente o que você precisa ouvir neste momento da sua vida. Eu te amo. Eu nunca deixei de cuidar de você. E eu estou, agora, neste exato instante, trabalhando para que tudo o que eu disse hoje se torne realidade na sua vida. Confia em mim. O seu tempo está chegando.